salve, guerreiros e guerreiras de plantão! E aí, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula, né? Chegando agora à etapa final de resolução de equações do segundo grau, pois vamos falar sobre a equação completa, né? As equações do segundo grau completas, onde nós temos todos os termos da equação do segundo grau. É claro, eu vou considerar aqui como sendo a equação onde o A vale 1. Lembre-se que toda a equação do segundo grau, ela tem a seguinte formatação, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É claro que aqui eu estou considerando o A igual a 1, porém, vamos generalizar. Vamos resolver também para o A igual a qualquer número, certo? O que importa é que tudo que nós construímos até o momento foi construído para que esse momento se torne um momento sólido, né? De aprendizagem significativa. Tranquilo? Apesar de ser uma aula expositiva, podemos sim fazer uma interação entre a álgebra e a geometria para darmos um significado figurativo àquilo que nós estamos manipulando algebricamente. Certo, fera? Então, vamos resolver a letra A usando todo o conhecimento que foi construído até o momento. Certo? Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas que eu colocarei aqui, também de resoluções de questões, de concurso e de provas, N provas aí afora, Brasil afora, certo? Mas é importante que você tenha visto essa playlist por completa, pois tudo que eu estou falando agora está conectado às aulas anteriores. Não dá, é claro, se você já tem uma bagagem boa, ótimo, mas se não, é importante que você primeiro construa essa bagagem, anote, escreva, faça exercício para então chegar a este momento aqui. Tranquilo? Então tome nota aí e vem comigo. Veja bem, o que nós temos aqui na letra A é uma equação de segundo grau desse tipo. Observe que à frente de x ao quadrado eu não coloco, mas tem um 1 aqui, né? A gente não coloca, mas tem um 1 aqui. Quem é o B? O B é 6. Quem é o C? O C é 8. Igual a zero. Uma equação de segundo grau. E essa equação, ela será resolvida pelo método de complemento de quadrado. Nós vamos completar quadrado. Tá ok? A priori, eu já deixei a minha figura aqui pronta. Mas eu poderia ter uma figura incompleta. Certo? Então, vamos lá. Vamos usar essa figura e entender o que está acontecendo aqui. Primeiro, o que nós já colocamos aqui nas aulas anteriores foi que este primeiro termo da minha expressão algébrica representa a área de um quadrado de lado x. Isso daqui não é novidade mais para ninguém. Então, tomando um quadrado de lado x, vou tomar esse quadradinho aqui, vou chamar o seu lado de x. Olha lá. A área desse quadrado é lado vezes lado. É x ao quadrado. Certo? Beleza. E aqui eu tenho já a interpretação geométrica para o primeiro termo. Agora vamos para o segundo termo. O que nós já construímos até o momento é que esse segundo termo, ele representa a área de dois retângulos, que são esses dois aqui. Observe que se aqui é x, aqui também será x. Se aqui é x, aqui também será x. Portanto, um dos lados do retângulo é x. O que eu preciso achar é o outro lado. Então, eu posso observar esse 6 como sendo 2 vezes 2 retângulos. Olha lá, 3 vezes x. Observe que eu tenho dois retângulos, cujo um dos lados é x e o outro lado é 3. Um dos lados é x e o outro lado é 3. Aqui eu tenho 3 e aqui eu também tenho 3. Como são dois, olha lá, a área deste retângulo é base vezes altura, é 3 vezes x. A área desse retângulo também é 3 vezes x.
Pois que eu tenho que esse retângulo é igual a esse. Eu tenho dois retângulos, cujo um dos lados é 3 e o outro é x. E aí eu tenho que aqui também será 3 e aqui também será 3. Qual é a área desse retângulo? Base vezes altura. Então vai ser também 3 vezes x, pois x vezes 3 e 3 vezes x é o mesmo. Vamos manter a ordem que está aqui a nível de organização. Beleza. Veja bem o que aconteceu. Eu já dei uma interpretação geométrica para o primeiro termo, que é a área desse quadradinho aqui, menor. Para o segundo termo, eu também tenho uma interpretação geométrica que representa dois retângulos. Isso é um retângulo. Um retângulo do lado 3 e lado x. Mas eu tenho dois, pois 6 é 2 vezes 3. Temos que ter dois retângulos. O que acontece é, e esse 8 aqui, o que é que ele tem a ver? Onde é que ele vai aparecer aqui? Observe que aqui eu tenho x ao quadrado, tenho 3x e 3x. Agora, e essa figura? Qual seria a área dela? Primeiro eu tenho que identificar que figura é essa. Se aqui é 3, aqui também será 3. Se aqui é 3, aqui também será 3. Que figura nós temos aqui? Um quadrado de lado 3. Se isso é um quadrado de lado 3, então a área é 3 ao quadrado, que vai dar 9. Observe que esse terceiro termo, ele não está fechando com essa figura aqui. Esse terceiro termo teria que ser também 9. Pois, dessa forma, eu completo a minha figura formando um quadrado. Observe que o que nós temos aqui é justamente um quadrado. Olha lá. Qual é o lado dessa figura? Que medida tem esse lado? X mais 3. Agora, observe isso aqui também, que é x mais 3. Desta forma, eu fechei a minha figura, que é um quadrado maior, cujo lado é x mais 3. Olha, todos os lados são iguais, certo? Agora, já que aqui é 9, esse 9 ele deve aparecer no terceiro termo. Eu preciso completar este terceiro termo para que eu tenha a representação de todos os termos juntos como sendo um quadrado só. Para isso, eu vou somar 1 aqui, já que eu quero que apareça 9 aqui, e vou somar 1 aqui. Eu poderia somar 9 de cada lado? Sim, poderia. Mas eu vou somar somente 1, pois chegar em 9 é o que eu quero. Como eu já tenho 8, eu somo 1 de cada lado. Então vem comigo. O que eu vou fazer agora é a coisa da simplificação da expressão. Vamos simplificar essa expressão. O que vai acontecer aqui vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9, pois 8 mais 1 é 9, igual a 1. 0 mais 1 dá 1. Observe que agora, esses três termos, ao adicionar 1, eu melhorei a minha expressão, tornei ela um trinômio quadrado perfeito. Eu não tinha um trinômio quadrado perfeito. O 8 não fechava um trinômio quadrado perfeito. Para fechar um trinômio quadrado perfeito, esse terceiro termo teria que ser 9. Como eu tenho 8, basta somar 1. Poderia também somar 9 de cada lado. Poderia somar 9 de cada lado, sim. E aí eu teria que passar esse 8 para o lado de cá. O que é que eu estou falando? É o seguinte. Deixa eu explicar a vocês aqui, tá? Para ficar claro. Se eu não somo 1, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Somar 9 de cada lado. Somo 9 desse lado e somo 9 desse lado. Pois, como eu quero que o 9 apareça, eu fiz ele aparecer 9 e 9. Mas esse 8, ele não pode ficar aqui. O que ficaria é x ao quadrado mais 6x mais 9. Olha lá agora, fechei, não foi? X ao quadrado é o primeiro termo, 6x é a soma desses dois e o 9 é o terceiro termo. Mas e esse 8? Aí eu subtraio 8 de cada lado, ou como você queira. A ideia que não é a melhor seria de jogar o mais 8 para o outro lado e aí ele iria negativo. Porém, essa forma de falar não é a correta, de pensar também não. O que eu estou fazendo, na verdade, é subtraindo 8 desse lado e desse lado. Ao subtrair 8 desse lado, esse 8 vai ser cancelado. E aqui eu vou ficar com o quê? Com 9 menos 8.
Olha o que acontece, a situação é a mesma. Eu tenho os três termos representando a soma das quatro áreas. Mas a soma das quatro áreas, isso aqui vai dar 1, que a gente já tinha visto que isso é verdade, que vai dar 1. Tá ok? Então eu posso fazer das duas maneiras. Neste caso aqui, o que eu tenho é que essa expressão ela é um trinômio quadrado perfeito. Ela representa um único quadrado, que é esse quadrado maior. E a área desse quadrado maior é o seu lado ao quadrado, que é x mais 3 ao quadrado. X mais 3 ao quadrado. E 9 menos 8, nós temos 1. Agora eu cheguei onde a gente sempre tem falado que é o ponto-chave de finalizar a resolução da equação de segundo grau, que é onde a expressão fica alguma coisa elevada ao quadrado igual ao número. Esse número nem sempre terá raiz exata. Olha aqui o que eu fiz. Primeiro, eu somei 9 de cada lado, pois é justamente o terceiro termo que complementa o meu quadrado maior. Esse mais 8 saiu daqui, pois o que eu quero é um trinômio. Eu quero três termos que representam justamente a soma das quatro figuras. X ao quadrado mais 3x mais 3x, que vai dar 6x mais 9. Fechei a figura, então esse 8 ele não pode ficar aqui. Eu retiro ele daqui, portanto eu também retiro ele do lado de cá. Subtrair 8 daqui seria anular esse 8 aqui. E subtrair 8 aqui, 9 menos 8 dá 1. Certo? Então, continuando, o que nós temos é que resolver essa equação aqui. E isso daqui nós já estamos realmente bem trabalhados nesse ponto. Ok? Então, o que nós vamos fazer é extrair a raiz quadrada. Vamos fazer x mais 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Que eu também já poderia tirar essa raiz. Vamos fazer com calma e aí você pode acelerar esses passos aí, tá? Aqui o que eu tenho é que vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 é 1. Agora eu vou separar as equações. Uma positiva, x mais 3 igual a 1, ou com um número negativo, x mais 3 igual a menos 1. Neste caso, quanto é o x? Pois eu estou somando x mais 3 igual a 1. Você resolve a equação de segundo grau, no primeiro grau vai ficar x igual a 1 menos 3. Vai ficar x igual a menos 2. Essa é a primeira raiz da minha equação do segundo grau. Tá? Vamos destacar aqui a primeira raiz. Vamos à segunda raiz. Quero resolver essa equação. Como é que fica? X igual a menos 1 menos 3. X igual a menos 4. Essa é a segunda raiz da minha equação. É assim, vamos destacar ela aqui. Portanto, que é o conjunto solução da minha equação. Menos 2 e menos 4. Ou menos 4 menos 2. Você escolhe. Mas volto a falar. Este terceiro termo, ele sempre será adicionado para completar quadrados. Observe que nem sempre o trinômio que vai estar aqui já é quadrado perfeito. Pode acontecer? Pode. Poderia acontecer de no lugar do outro já ter um 9. E aí eu não precisaria fazer essa soma de 9 de cada lado. Mas, observando a minha figura, o que eu fechei foi que eu, no final da história, depois de observar o primeiro termo e o segundo termo, fechei a figura e obtive um quadrado de lado 3 e de área 9. Mas esse 9 não apareceu aqui. Por isso, eu adicionei 9 de cada lado, fazendo ele aparecer na expressão algébrica. E eu posso fazer porque eu estou com a equação, que eu faço de um lado, eu faço do outro. Certo? Vamos agora para a letra B. Se liga aí que a ideia será a mesma. Vamos à interpretação geométrica e vamos ver se esse terceiro, o grande cara, o cara que você tem que ficar ligado aqui é o terceiro termo. Esse terceiro termo, ele pode ou não fechar o meu quadrado. Então, se ele não fecha, eu preciso fazer o trabalho de completar quadrado. Por isso que nós estamos trabalhando o método de completar quadrado. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho x ao quadrado. Vamos tomar esse quadradinho e chamar de lado x. X, x, x,
e x. Qual é a área desse quadrado? X ao quadrado. Então, eu já tenho uma interpretação geométrica para esse primeiro termo. No segundo termo, eu tenho 10 vezes x. Mas esse 10x, esse segundo termo, representa dois retângulos. Lembre-se que x é um dos lados já do retângulo. Eu tenho dois retângulos. Olha para esse retângulo, um dos lados é x. Olha para esse retângulo, um dos lados é x, que coincide justamente com o lado do quadrado inicial. O que eu preciso é achar o outro lado. Por isso, eu tenho que pensar aqui da seguinte maneira, que isso daqui é nada mais do que 2 vezes 5 vezes x. Esse 2 representa a ideia de termos dois retângulos e esse 5 é o outro lado que eu estou buscando do retângulo. Ah, quer dizer então que, vamos lá, se aqui é x, voltamos aqui, temos também x. Se aqui é x, aqui também é x. Agora, qual é o outro lado desse retângulo? É esse. Se um lado é x, o outro só pode ser quanto? 5. 5 e 5. Aqui é a mesma ideia. X e x, 5 e 5. Observe que agora o que eu tenho aqui é a área desse retângulo. Base vezes altura. 5 vezes x. Aqui também base vezes altura. 5 vezes x. 5x mais 5x, 10x. Ok? Agora, veja. E esse 16? Observe que ainda falta falar desta figura. E essa figura também é um quadrado, pois se aqui é 5, aqui também será 5. Se aqui é 5, aqui também será 5. Observe que essa figura, ela completa justamente as outras três figuras formando um quadrado maior. Por isso que nós chamamos de completando quadrado. Como é um quadrado? De fato, é um quadrado. Pois, observe que daqui para cá eu tenho o lado x mais 5. E aqui também, descendo, nós temos o lado x mais 5. Certo? Então, a última figura, a sua área é 5 ao quadrado, que é igual a 25. Observe que o que teria que ter aqui é 25, para que esse trinômio forme um quadrado maior, para que a soma dos três termos represente a soma destes quatro termos aqui, pois a soma desses dois, eles juntos representam o termo do meio. Ah, quer dizer então que teria que ter 25. Como tem 16, você pode somar 9 de cada lado. Pois 16 mais 9 vai dar 25. Mas o que eu vou fazer é manter o padrão anterior. Eu vou somar 25, que é justamente o termo que eu quero que apareça. Eu vou somar 25 de cada lado. 25 aqui e 25 aqui. Desta forma, eu tenho o primeiro termo, x ao quadrado, que aparece aqui. O segundo termo, 10x, que aparece aqui também, pois 5x mais 5x dá 10x. Agora, o terceiro termo não vai ser 16 mais 25, vai ser o número que aparece aqui, vai ser o próprio 25. E esse 16? Eu retiro 16 daqui e retiro 16 daqui, para que esse 16 saia e fique só os três termos que completam o quadrado maior. Se eu tiro 16 daqui, vai ficar só o 25. Se eu tiro 16 daqui, vai ficar 25 menos 16. Nesses três termos juntos, agora, forma o quadrado maior, a área do quadrado maior, que é x mais 5 ao quadrado, que é o seu lado ao quadrado. Então, tudo isso daqui, tudo isso daqui, tudo isso daqui, pode ser resumido a área do quadrado maior, que é o quê? X mais 5 ao quadrado. Igual a quanto? Olha, 25 menos 16 vai dar 9. O que nós vamos fazer é extrair a raiz quadrada. Vai ficar x mais 5 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Separa cada equação e extrai a raiz quadrada de 9. Então vai ficar x mais 5 igual a 3.
pois a raiz quadrada de 9 é 3, e positivo, pois eu estou levando em consideração o sinal acima, ou, agora, levando em consideração o sinal abaixo, menos 3. Resolve esta primeira equação, naturalmente, se você tem x mais 5 igual a 3, então x é igual a 3 menos 5. X, portanto, é igual a menos 2. Esse é o x', ok? Esse é o x'. Se você tem dificuldade de resolver equações de primeiro grau desse tipo básico, você precisa ir na playlist só sobre equação de primeiro grau para que você tenha mais consistência nas ações de resolver uma equação do primeiro grau. Agora vamos para a segunda raiz. Essa é a primeira raiz, x igual a menos 2. Vamos para a segunda raiz. Você resolve essa equação do primeiro grau. X igual a menos 3, menos 5. Portanto, x é igual a menos 8. Essa é a segunda raiz. Chamamos de x duas linhas. Vamos destacá-la aqui. O conjunto de solução em cima da letra B é S igual a menos 2, menos 8. Quer verificar se esses valores estão corretos? A forma é você substituir na equação original dada e verificar que vai dar zero, cada número por vez. Ou você pode também pegar este ponto que nós conhecemos como ponto crucial, um momento importante que nós manipulamos a equação sempre para chegar nessa situação, e a partir daqui nós resolvemos de forma muito natural. Você pode também substituir, pega menos 2, coloca aqui, menos 2 mais 5. Menos 2 mais 5 dá 3. E 3 ao quadrado vai dar 9. Agora pega menos 8. Menos 8 mais 5 vai ficar menos 3. E menos 3 ao quadrado também é 9. Observe que esses dois valores satisfazem a nossa equação do segundo grau. Certo, fera? Vamos resolver mais dois exemplos e aí vamos só trabalhar exercícios. A partir de agora, vamos fazer muitos exercícios resolvendo a equação do segundo grau completa. Certo, fera? Veja bem, até o momento, observe que não apareceu frações aqui, mas nós vamos também mostrar em casos que as frações aparecem. O procedimento é o mesmo, a ideia prevalece. Nós não podemos perder essas ideias de vista e não nos assustar pelo fato de aparecer uma fração, certo? Pois a ideia será a mesma, nós não podemos perder de vista em momento algum tudo o que foi construído até o momento. Vamos para a letra C e dar continuidade para fixarmos como resolver equações do segundo grau pelo método de complemento de quadrado, completando quadrados. Fique ligado aí comigo na letra C. Na letra C, o que temos é x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Vamos para a interpretação geométrica para que possamos chegar ao ponto mais importante da resolução da equação do segundo grau, que é esse daqui, certo? Primeiro, o que nós temos aqui, x ao quadrado, como já tem sido falado constantemente, representa a área de um quadrado do lado x. Vamos lá, chamando aqui de x, o lado desse quadradinho, o que nós temos é que a área deste quadrado é x ao quadrado, certo? Então, o primeiro termo já está interpretado geometricamente. O segundo termo representa a área desses dois retângulos. Como aqui é x, aqui também será x e aqui também será x. O que eu preciso é achar o outro lado desses retângulos. Portanto, eu posso visualizar esse 2, ele representa os dois retângulos. Mas e aí, se um dos lados é x, qual é o outro lado? Só pode ser 1. Pois 2 vezes 1 dá 2. E eu fico 2x. Quer dizer então que eu tenho dois retângulos, cujo um dos lados é x e o outro lado é 1. De fato, aqui eu tenho 1. Aqui eu também tenho 1 e 1. Observe que a área desse retângulo é base vezes altura. É 1 vezes x. E aqui também é base vezes altura. Aqui também vai ficar 1 vezes x. 1x mais 1x, 2x. De fato, nós temos a interpretação geométrica do primeiro termo
e a interpretação geométrica do segundo termo, que é a junção desses dois retângulos. Agora, menos 8 está aqui nesta figura, pois vamos completar a nossa figura calculando a área dessa figura aqui. Se aqui é 1, aqui também será 1. Se aqui é 1, aqui também será 1. Observe que eu completei o quadrado. O quadrado maior está completo. E, de fato, eu tenho um quadrado maior, pois aqui eu tenho lado x mais 1. E aqui eu também tenho lado x mais 1. Desta forma, nós temos um quadrado maior, cujo lado é x mais 1. É a soma de dois pedaços, que um é x e o outro é 1. Agora, olhe que essa figura, a área dela é justamente a área de um quadrado, que é 1 ao quadrado, que vai dar 1. Observe que o terceiro termo, o primeiro termo é x ao quadrado, o segundo termo é 2x. Para formar um trinômio quadrado perfeito, para fechar esse quadrado maior, eu tenho que o terceiro termo deve ser 1. Eu vou adicioná-lo em cada lado da equação. Desta forma, o que nós vamos ter é algo muito simples. É x ao quadrado mais 2x, o primeiro termo, o segundo termo, que é a junção desses dois, e o terceiro termo deve ser a última figura que complementa o meu quadrado, que é aqui. Tem que ser 1. E esse termo aqui, o que é que eu faço com ele para retirá-lo daqui deste primeiro membro? Como ele é menos 8, eu uso a operação inversa. Eu somo 8 de cada lado. Ao somar 8 aqui, eu anulo esse menos 8. Então, somando 8 aqui, esse menos 8 vai sair. E somando 8 aqui, como aqui vai dar 1, vai ficar 1 mais 8. Observe que vai dar 9. Portanto, o que nós temos é que estes três termos juntos representam o quadrado maior, que é a soma das quatro figuras. E o quadrado maior, a sua área é lado ao quadrado, que é x mais 1 ao quadrado, igual a 1 mais 8, 9. Daqui em diante, chegamos agora onde queríamos, e daqui em diante, tudo será naturalmente resolvido. O que eu tenho é que essa equação fica x mais 1 igual a mais ou menos a raiz de 9, que eu já posso colocar 3. Separando as equações, o que eu tenho é x mais 1 igual a 3, ou x mais 1 igual a menos 3. E essa ordem não vai interferir em nada. Neste caso, o que eu tenho é x igual a 3 menos 1, x igual a 2. Essa é a primeira raiz da equação, ou o que eu tenho aqui é x mais 1 igual a menos 3, né? Então, vamos resolver logo. Vai ficar x igual a menos 3 menos 1. X igual a menos 4. Essa é a segunda raiz da equação. Tá ok? Então, eu tenho aqui o conjunto solução da minha equação. S igual a 2 e menos 4. Fechado aqui, então, resolvido a equação na letra C. Vamos à letra D para fixarmos mais ainda essa ideia. Olhando agora a letra D e seguindo a mesma ideia, x ao quadrado é a área do quadrado do lado x. Vai ser x, x, x e x. E a área deste quadrado aqui é x ao quadrado. Até aí, tranquilo? Ok, a interpretação geométrica do primeiro termo já foi feita. Como aqui é x, naturalmente, já falamos que aqui também será x, pois são lados opostos desse retângulo. E aqui também será x. Olha, como eu tenho dois retângulos, eu tenho que verificar que 12, eu tenho que ter aqui duas vezes. Eu tenho que ter dois retângulos. Um dos lados eu já conheço, é x. Mas se aqui é 12, eu tenho que ter duas vezes quanto? 6. 2 vezes 6, 12. Então aqui eu tenho 12x. Isso faz com que eu visualize os dois lados do retângulo e sabendo que são dois retângulos. Desta forma, se um lado é x, o outro será 6. Então aqui é 6, aqui também é 6. Como aqui é x e x, aqui é 6 e aqui também é 6.
Agora verifique comigo o seguinte, que a área desse retângulo é 6 vezes x. E a área desse retângulo também é 6 vezes x. 6x mais 6x dá 12x. Certo? Agora volto a falar, continuando. Eu tenho menos 64, mas o que é que isso tem a ver com esse número aqui? Observe que não tem muito a ver. Primeiro porque ele está subtraindo. E isso daqui será acrescentado para fecharmos o quadrado. Aí vamos lá, completar o quadrado. Se aqui é 6, aqui também é 6. Se aqui é 6, aqui também é 6. Esse termo aqui, x ao quadrado, já aparece aqui, tá ok? Então vamos lá. Vou colocá-lo aqui, ó, x ao quadrado. 6x mais 6x também aparece aqui, que é 12x. Agora vamos adicionar a figura que ainda não foi calculada a sua área, que é justamente 6 ao quadrado, que vai dar 36. Eu preciso fazer o quê? Somar 36 de um lado, para que aí então apareça a terceira figura, a quarta figura, né? A terceira expressão. Também faço isso do outro lado, já que eu tenho uma igualdade. Desta forma, o que é que vai acontecer? Primeiro termo, segundo termo e terceiro termo está aqui, ó. Mas aqui tem menos 64. E o que eu quero é que fique no primeiro membro da igualdade os três termos que aparecem na figura, que é a soma desses dois e desse. O primeiro, o segundo e o terceiro. Tá? Mas como aqui tem menos 64 e eu quero que ele saia desse primeiro membro, eu somo 64 de cada lado. Ao somar 64 de cada lado, como nós sabemos, menos 64 mais 64 vai dar zero. Isso vai cancelar. Então, esse cancelamento já está sendo feito. Quando eu somo 64 aqui, só sobra 36. Quando eu somo 64 aqui, vai ficar 36 e mais 64. A gente já sabe que isso aqui vai dar 100. Certo? Então, observe que aqui, esses três termos juntos representam a área do quadrado maior, que de fato é um quadrado. Pois o que nós temos é que daqui para cá é x mais 6, e aqui também é x mais 6. Então, a área desse quadrado maior, que é a soma dessas pequenas áreas aqui, é x mais 6, seu lado, elevado ao quadrado. Isso é igual a quanto? A 100. 36 mais 64, dá 100. Vem comigo, continuando. O que eu tenho aqui, x mais 6 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 100. Portanto, x mais 6 é igual a mais ou menos 10. Separa as equações. X mais 6 igual a 10 ou x mais 6 igual a menos 10. Resolve essa. X é igual a 4. Naturalmente, não precisa fazer muita conta, pois 4 mais 6 dá 10. Nesse caso aqui, você querendo, pode detalhar um pouco mais. X é igual a menos 10 menos 6. X é igual a menos 16. Essa é a segunda raiz da nossa equação. Conjunto solução da nossa equação, S é igual a 4 e menos 6. Certo? Então, está aí para esse primeiro vídeo com equações completas. Nós temos esses 4 exemplos. Letra A, letra B, letra C e letra D. Vamos gravar mais algumas aulas resolvendo mais equações do segundo grau, variando mais situações e colocando também situações em que aparecem números racionais, frações, certo? Então, espero que tenha ficado claro até o momento para você. Anote, refaça sozinho, dê pausa, tenta refazer sozinho o que foi feito aqui e vá para a próxima aula em seguida para fixar essa resolução. Isso daqui é a forma com que realmente você resolve equações de segundo grau e não aplicar valores em fórmulas e obter somente o resultado. Observe que aqui nós estamos resolvendo, de fato, equações do segundo grau utilizando uma ideia que é
primordial, uma ideia que vem de lá dos primórdios, quando se resolve a equação do segundo grau há muitos anos atrás, certo? Então, espero que tenha ficado claro para você. Até a próxima aula. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu joinha aí para que a gente possa continuar motivados, né, na continuidade desse trabalho. Valeu, galera. Até a próxima.